Estamos ao vivo? Fala, moçada! Boa noite, beleza? Boa noite, galera. E aí, vamos tratar hoje do nosso tema 1. É bom a gente falar sobre, abrir a live de hoje, sobre algumas considerações na parte textual, né? E aí, na sequência, a gente já, sentar a lenha no conteúdo, que hoje tem assunto para falar, viu? Hoje tem coisa. Já podemos iniciar aí, né? Cadê? Vocês estão com o caderno na mão já, com as tarefas aí em mãos, com tudo pronto para a gente já começar aqui a brincadeira? Vamos descer pro play agora, né? Isso aí. Então, bora lá. O que a gente tem que pensar quando a gente trata de se preparar para fazer uma prova como essa, né? Primeira coisa é estudar o tema da redação. Então, hoje vocês vão ter uma aula de base aí, o Klaus vai ajudar a gente nesse contexto, né? Segundo ponto é, antes de iniciar qualquer redação, né, antes de iniciar qualquer texto, é você pensar primeiramente aquilo que você vai abordar de acordo com o que a banca está pedindo, né? A gente deu aí no nosso material aí lá no Telegram, nós colocamos o quê? 2 temas para a gente trabalhar. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema 1, amanhã nós vamos trabalhar o tema 2, né? Então, o primeiro tema, se vocês observarem, né, esse aí qual é o tipo de texto. Então, o primeiro ponto é saber diferenciar os tipos de textos existentes, né? Qual é o perfil de prova que o Sebrasp mais cobra, mais gosta? Perfil de prova o quê? Dissertativo, expositivo. Agora, muito cuidado, porque o CESP também está pedindo em algumas provas mais recentes, ele está pedindo para a gente trazer uma tese na introdução. Por incrível que pareça, isso não era um comportamento da banca no passado, mas a gente sabe que o Sebrasp sempre muda a forma de lidar com essas provas. Então, é importante que a gente tenha essa percepção nova, tá? Então, o primeiro ponto, se vocês analisarem ali, essa é uma prova o quê? De caráter expositivo. Expositivo por quê? Porque ela tem tema e tópicos, né? Que são aspectos a serem trabalhados. Então, é uma prova expositiva. De cunho informativo, baseando-se em assuntos da atualidade. Então, a gente pode ter uma prova, inclusive, que seja mesclando conteúdos específicos do edital, na vertente do direito penal, do direito processual penal, na vertente dos direitos humanos. Então, a banca pode nortear assunto pertinente a esses assuntos e ela pode também cobrar a conversão de um tema da atualidade ali. É um tema híbrido que a gente chama, né? Então, por que é importante você estudar a atualidade e você conhecer bem também sobre as leis que estão em torno desses conceitos da atualidade? Porque eles são fundamentais na hora de dissertar. O que é dissertar? É apresentar uma ideia. Dissertar é apresentar aquilo que você sabe sobre esse tema. Agora, como eu preciso dissertar? Eu preciso dissertar pontuando detalhes, eu preciso dissertar organizando ali as minhas tarefas, né? Qual que é o ponto número 1, então? Preciso fazer um roteiro das minhas ideias, preciso fazer um roteiro das minhas atividades em torno desse tema aí, né? O que eu vou falar? Então, cada aspecto desse merece um roteiro. Por isso que o Klaus está aqui hoje, porque ele vai colocar para a gente toda a base de conteúdo, né? Todo o raciocínio para que a gente chegue aí a um texto mais estruturado. Agora, a parte de elaboração da redação, aí eu vou estar com vocês para a gente poder pontuar ali, após a explanação, né? Elementos que são importantes. Então, a priori, quantos parágrafos nesse texto a gente precisa redigir? A priori ali, obrigatoriamente, já de cara, eu já te digo logo, 4. Um de introdução e mais um para cada um dos aspectos. São 3, né, Klaus? São 3. Então, 3 aspectos ali. Cuidado, porque o Sebrasp está trazendo prova com 2 aspectos apenas. Pensa só se você abrir uma redação com 2 parágrafos e chegar somente a 15 linhas. Você está fora. Você está fora, pode saber. Então, o que você tem que fazer? Prepare bem primeiro o seu raciocínio da redação. Eu chamo isso de roteiro de redação. Depois do roteiro, a gente vem preparando o conteúdo, enxertando ali o que é necessário. Tá bom? Os parágrafos precisam ser alinhados estruturalmente. Mas esse aí é um outro ponto. Né? Hoje eu quero me concentrar mais na aula do Klaus também, porque eu quero também registrar algumas coisas, né?
E vou prestar bastante atenção no que ele vai falar sobre esse assunto, para que a gente possa depois aí, eu posso até programar uma live com vocês depois, só de estruturação de texto, para a gente poder ter esse conteúdo aí mais na prática, né? Visualizar melhor esse assunto. Combinado? Então, Klaus Kaisenberg, com você. Beleza, boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Então, como previamente divulgado aí a todos vocês, né, que estão nos acompanhando aí no perfil do Instituto Rosilda Rodrigues, né, aí no Instagram e também no nosso canal lá no YouTube, né? Então, nós divulgamos aí esse material exclusivamente no nosso grupo do Telegram. Então, quem está nos acompanhando, que ainda não faz parte aí do nosso grupo no Telegram, esse material só foi disponibilizado lá, esse PDF, apenas no nosso canal do Telegram, beleza? Com todo o conteúdo aí referente aí a esses três importantíssimos dias de live, né? Na data de ontem, na data de hoje, nós vamos já entrar numa temática daqui a pouco, e finalizando aí na data de amanhã, né? Que vai ser uma outra temática muito importante. Então, como nós já havíamos mencionado aqui na live de ontem, é importante nós entendermos aí que dentro do comportamento do nosso inimigo, né, que é a banca examinadora, na pessoa do examinador propriamente dito, eu lembro de ter falado aqui com vocês que vocês têm que ter em mente no seu treinamento, na sua escrita discursiva, aqueles 4 principais pilares, né? Que é a consciência democrática, consciência humanitária, consciência jurídica e consciência ecológica. Klaus, por que se faz necessário estar sempre buscando temáticas, estar sempre buscando textos motivadores dentro desses 4 pilares? Por quê? Porque com frequência, ou seja, frequentemente, são os pilares que mais são abordados aí, né? Nas provas do Sebrasp, beleza? Então, olha só, o nosso tema lá, né? O nosso eixo, né? Temático aí da nossa primeira proposta. Olha só que interessante. Meio ambiente. Você sabe que também uma outra linha de ação da banca examinadora, né? É de colocar temas relacionados à questão da geopolítica, temas relacionados à questão sobre desenvolvimento sustentável, né, aquecimento global, e temas que têm uma afinidade direta ou indiretamente com isso, e também de valorizar os assuntos que são relevantes relativos à atividade desenvolvida pelo órgão ou por aquele cargo especificamente. Então, além dos 4 principais pilares, tem também, né, você tem que agregar aí no seu planejamento essas 3 principais linhas de ações. E dentro desses pilares, dessas linhas de ações, nós trouxemos aqui um tema inédito relacionado a meio ambiente. Olha só o título do nosso texto motivador. Queimadas no Pantanal e na Amazônia. Carta aberta de países europeus ao Brasil contra a política ambiental na atualidade do governo brasileiro. Então você sabe que recentemente, né, mais de 40 países, né, representando aí centenas de instituições financeiras, enviaram uma carta aberta ao Estado brasileiro. Essa carta foi recebida na atualidade pelo presidente do Conselho Nacional da Amazônia. Gente, quem é o presidente nacional do Conselho da Amazônia? Ele é também o vice-presidente da República Federativa do Brasil, né? Que é um general da reserva aí do Exército, né? General Hamilton Mourão. Beleza? A própria formação do Conselho Nacional da Amazônia foi alvo de inúmeras críticas de diversos setores, né, da sociedade brasileira e de diversas entidades, né, governamentais e da sociedade civil espalhadas por mundo afora. Beleza? Porque é um conselho que deixou de fora integrantes da sociedade civil,
É um conselho que deixou de fora as entidades do terceiro setor. Olha só que termo chique, né, para utilizar, se for o caso da redação. Entidades do terceiro setor são as chamadas ONGs, né, as organizações não governamentais. E deixou de fora também os governadores daqueles estados que geograficamente estão na chamada Amazônia Legal. Então, é um Conselho Nacional da Amazônia, formado aí, né, presidido pelo vice-presidente da República e alguns ministros de Estado. Ok? Então, as críticas vão na direção dessas diretrizes e estratégias que não tiveram a participação de outros componentes, né? À luz da ciência, à luz das políticas, né, internas e externas, também sendo considerados componentes importantes. Beleza? Então, essa carta aberta foi enviada ao Conselho Nacional da Amazônia, tá bom? Contrária à atual política ambiental do Estado brasileiro, né? E, obviamente, que vai ter as suas inúmeras repercussões e desdobramentos, né? Seja no âmbito interno, em relação ao Brasil, e seja no âmbito internacional, né? O Brasil, no tocante às suas relações internacionais, beleza? Mesmo porque nós estamos num mundo globalizado, né? Fatos em um ponto repercutem em tempo real em vários outros pontos. E uma espinha dorsal nesse sentido da política ambiental é que há pelo menos um consenso, né? Dentro das Nações Unidas, ou seja, dentro do multilateralismo, em si colocar o capital na atualidade como sendo verde. Ou seja, as políticas ambientais na atualidade dos países agregam valor. Agregam valor ou desvalorizam também os seus respectivos produtos. Vou dar um exemplo. Há quase 20 anos o Brasil vem negociando, dentro aqui da liderança do Mercosul, um acordo comercial com a União Europeia. E um dos pilares desse acordo comercial é o que nós chamamos de certificação ambiental. Então, vários são os países na atualidade da União Europeia que já falaram que não vão confirmar esse acordo comercial União Europeia e Mercosul. Por causa de quê? Da política ambiental na atualidade da principal liderança do Mercosul, que é o Brasil. Beleza? Então, gente, tem que ter em mente isso. O capital na atualidade ele é verde. Vários países compram determinados produtos do Brasil, vários países compram determinadas commodities do Brasil, commodities minerais, commodities agropecuárias, justamente porque vão acompanhado do quê? Da chamada certificação ambiental. Porque se não tiver essa certificação ambiental, aquele selo que o Estado brasileiro leva a sério a política ambiental, a legislação, tem órgãos bem estruturados, você pode perder economicamente, você pode perder comercialmente, você pode colocar em risco inúmeros acordos. Agora, é claro que dentro disso que eu estou falando aqui, tem também as exceções, né? Pelo menos em tese, nós sabemos que a China não dá muito, né? Não leva muito em conta essa questão se o país cumpre ou não a legislação ambiental, cumpre ou não os direitos humanos. A China é um caso à parte. É o jeito chinês que nós temos, né? De comprar e de vender. Ok? Especialistas atestam, né, para a seguinte realidade. A China é a segunda economia do mundo. Concordamos com isso. Mas é uma segunda economia aonde não tem democracia, aonde se viola direitos humanos e direitos ambientais. Beleza? Então há outras peças no tabuleiro de xadrez geoeconômico que a China valoriza mais. Beleza? Mas pelo menos em tese, em relação à importação e exportação, ela vai promover ali um protocolo, né, que não é tão rígido, né, quanto o protocolo da União Europeia, por exemplo, quanto o protocolo do Japão ou da Coreia do Sul. Beleza?
Então, dentro daquele pilar importante que nós mencionamos aqui, relacionado ao SEBRASP, do ponto de vista da consciência jurídica, eu queria que você tomasse nota e começasse a pesquisar dentro de 3 principais legislações, tá ok? Você tem aí a chamada Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma legislação que veio antes da Constituição. A nossa Constituição é de 1988. A Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil, na atualidade, ela é do início dos anos 80, antes da nossa lei mãe, da nossa lei maior, que é a Constituição de 88, tá bom? Então toma nota aí na chamada Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 1981. Beleza? Depois, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, gente, existem várias legislações relacionadas a esse contexto, tá? Só para a gente lembrar aqui da consciência jurídica, existem várias. Eu peguei aqui as 3 principais, beleza? Aí depois tem a própria Constituição, no seu artigo 225, e esse eu faço questão de revisar ele aqui com vocês. Presta bem atenção, artigo 225 da nossa Carta Magna de 1988, que inclusive, professora Rosilda, professor Carrijo, que está aqui também, acabou de completar 32 anos. Essa semana, né, dia 5, né? Segunda-feira, 32 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha lá, gente, um artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Está oculto aqui na nossa Carta Magna, dentro do artigo 225, o que as Nações Unidas chamam de nosso futuro comum. Está oculto aqui, né, está implícito a chamada Carta da Terra. Está entendido aqui dentro do artigo 225 o que nós sabemos dentro da denominação de desenvolvimento sustentável. É você desenvolver, utilizar-se dos recursos naturais, mas de forma o quê? Racional, inteligente e sustentável, levando em conta a preservação dos mesmos para gerações futuras. Aí entra o que a ONU chama, né, de nosso futuro comum. E depois da Constituição, no seu artigo 225, especificamente, tem vários incisos, tá? Depois você dá uma lida ali, porque se for o caso, você precisar argumentar ou expor isso no texto, é importante você lembrar dessa situação relacionada à legislação. E aí você tem também a questão da Lei de Crimes Ambientais, que estabelece lá, né, as chamadas culpabilidades, né, penais e administrativas, né, sobre crimes ambientais no Brasil, que é a Lei 9.605/98. Salvo engano, concurso da Polícia Federal, concurso da PM aqui do DF, os últimos editais cobraram essa lei, tá? Na prova objetiva. Eu estou lembrando aqui que você tem o dever de pesquisar essas 3 leis, mas no universo, né, da sua prova discursiva, tá bom? E aí, gente, vamos falar também que a Unesco, né, que é um órgão multilateral das Nações Unidas, também do ponto de vista físico-natural, ela considera alguns sítios físicos naturais no Brasil, dentro de vários biomas, como sendo sítios tombados como patrimônio natural da humanidade. Então, por exemplo, na Amazônia, no bioma floresta amazônica, nós temos a floresta do Jaú, que é tombada pela Unesco como patrimônio natural da humanidade. No Cerrado, olha só que importante, no Cerrado nós temos 2 sítios físicos naturais que são tombados pela Unesco como patrimônio natural da humanidade, que é o quê? A Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas ali, né, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Goiás. Beleza?
considerada aí o berço das águas, né? Um laboratório vivo aí do Cerrado. Além disso, você tem várias manchas também de Mata Atlântica, que também são tombadas pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, e é também tombado o chamado Pantanal Mato-Grossense, maior planície alagada do planeta. Região do Pantanal Mato-Grossense, que abrange áreas, né? Tanto do Mato Grosso como também do Mato Grosso do Sul. Maior planície alagada do planeta. Então é bom você entender essa Carta das Nações Unidas dentro da Unesco e a importância devida pelo seu valor ambiental, pelo valor que agrega, né, relativo à questão da biodiversidade a respeito desses sítios naturais no Brasil. Beleza? E aí, dentro dessa temática, desse eixo, né, que nós escolhemos aqui em comum acordo, eu e a professora Rosilda, né, esse eixo relacionado à questão do meio ambiente, nós tivemos recentemente algo, e aí nós já vamos puxar aqui para a realidade local, que também teve os seus desdobramentos e ainda terão vários desdobramentos na realidade internacional. A respeito do quê? Da chamada Operação Snake. Snake, né, a tradução, significa serpente. Uai, Cláudio, o que você está falando? É do famoso caso da Naja, né, que virou meme no mundo inteiro. Né? Engraçado, né? Inclusive o Brasil, ele lidera o ranking mundial na produção de memes, hein? Ok? É uma coisa interessante, né? O brasileiro realmente ele tem que ser estudado, né? Então a Operação Snake, ela desvendou o que aí, gente? Ela instaurou, né, um inquérito policial relacionado ao tráfico internacional de animais silvestres exóticos. Olha só que interessante. Do ponto de vista biológico, o que é considerado um animal exótico? É aquele animal que tem o seu ciclo de vida, o seu ciclo natural fora dos limites geográficos do território brasileiro. Então, esse caso aí envolvendo a serpente Naja, né? Ela vai ser típica de outros biomas, né? Relacionados ao continente africano e ao continente asiático. Não é um animal que pertence à fauna brasileira. Então, olha só, a que ponto nós chegamos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né, junto aí com a Polícia Civil do DF, instaurou esse procedimento aí e denunciou 11 pessoas por diversos crimes. Eu estava pesquisando esse inquérito aí, professora, teve um caso lá de uma única pessoa, né, que está respondendo aí em relação aos desdobramentos da Operação Snake. Essa pessoa, ela tinha nada mais nada menos que 41 serpentes na casa dela. 41! Não é pouca, não. Muitas, né, da fauna brasileira, mas também tinham serpentes exóticas. Então é um caso e um inquérito bem complexo pela repercussão, pelos órgãos que também foram envolvidos nessa situação, porque não foi só a questão da Polícia Civil e do Ministério Público do Distrito Federal e Território que estiveram à frente da investigação. Você teve que buscar aí também informações relacionadas a outros órgãos. Por exemplo, a professora lá do curso de veterinária da UNB, ok? Já sai um pouco da enseada, né, política e administrativa do Distrito Federal. Teve que buscar informações relacionadas àquela servidora do IBAMA, né, que é lotada no CETAS, né? Eu até peguei aqui a questão do CETAS, né, que é o Centro de Reabilitação e Triagem de Animais Silvestres, e aí eu volto as atenções para a Lei de Crimes Ambientais. Animais silvestres da fauna brasileira, quando são apreendidos aí, né, pelas forças de segurança ou por órgãos ambientais, quando é da fauna brasileira, antes de ser reintroduzido à natureza, ele vai ter que passar por um CETAS, por um Centro de Reabilitação e Triagem, né, de Animais Silvestres. Quando não pertence à fauna brasileira, logo depois de passar pelo CETAS, ele tem que ser encaminhado ao
zoológico daquela localidade, ou outro zoológico em outra localidade do Brasil que se pontificar. No caso específico da Naja, né, ela encontra-se na atualidade no Instituto Butantan, porque inclusive tem a sua utilidade pública, né? Por ocasião daquele estudante da UNB que foi picado pela Naja, né? O soro no território brasileiro, naquele momento, só tinha no Instituto Butantan, em São Paulo. Então, inclusive, especialistas atestam que foi por causa disso, né, que ele não teve maiores complicações, né? Porque foi atendido prontamente essa solicitação aqui da rede de saúde aqui no DF em relação a esse soro aqui que veio lá do estado de São Paulo via Instituto Butantan. Então isso aí são normas, né, estabelecidas pela lei de crimes ambientais, né? Quando é apreendido animais da fauna brasileira, silvestre, né? Até ser reintroduzido tem que passar por um centro de reabilitação e triagem, e quando é de fauna exótica vai ter que ser doado a um zoológico ou algum determinado centro de pesquisa. Tá ok? Então isso é importância, isso deu muita visibilidade para a Polícia Civil, ok? Que inclusive assim em relação o DF, ele está um passo à frente em relação a outras unidades da federação. Beleza? Em média, não colocando aqui determinado tipo de crime, mas em média o DF ele ainda consegue solucionar em média 80% das ocorrências policiais. Ele está muito bem relacionado quando você compara com a realidade nacional. Porque a realidade nacional é que, na verdade, é o seguinte, eu confundi aqui, de 100% das ocorrências policiais no Distrito Federal, você consegue solucionar 20%. Isso numa média geral. Não estamos especificando aqui o tipo de crime, tá bom? Que eu vou entrar daqui a pouquinho relacionado a um dado que foi divulgado recentemente. Mas a média brasileira é que o Brasil não soluciona 92%. Ou seja, a média nacional é que o Brasil só soluciona 8% das ocorrências policiais. Mas dependendo do tipo de crime, o DF ainda se sobressai. Por exemplo, foi divulgado recentemente que em relação às ocorrências relacionadas ao homicídio, né, nós elucidamos aqui, em média, 92% das ocorrências policiais relacionadas ao homicídio. É um dado que está muito à frente de outras unidades da federação. É claro que uma boa formação, uma boa estrutura, uma boa política pública de segurança contribui, né, para que você tenha uma força de segurança, né, sendo a mais bem paga, né, e a mais bem estruturada do Brasil. Você tem vários outros exemplos ao longo da história, né, que coloca a Polícia Civil do Distrito Federal, né, numa vitrine muito bem interessante de ser analisado. Vou pegar um exemplo aqui, aquele caso do acidente do voo da Gol, né, lá na Serra do Cachimbo. Vários corpos foram identificados aqui, né, no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Tá bom? Então não é, né, algo assim recente essa visibilidade. Essa visibilidade já vem de um certo período, né? Muito bem interessante de ser analisado. Então cabe a você também acessar a página oficial da Polícia Civil do DF e ver quais são as atuais políticas públicas relacionadas ao contexto da segurança, mas dentro da polícia judiciária, que é a Polícia Civil. Porque pode ser que o examinador valorize, né, algo dentro da própria estrutura da Polícia Civil do DF relacionada à sua atual política de segurança pública. Beleza? Não só apenas relacionada ao DF, mas as atuais políticas de segurança pública no universo do Estado brasileiro. Beleza? Então é importante você também ter esse tipo de posicionamento e pesquisar de forma bem afínqua, né? Bem profunda aí, que é para não ficar vendido numa, se for o caso, né, exposição, numa, se for o caso, argumentação. Beleza? Relacionado à comercialização de animais silvestres ou não, você tem que lembrar aqui também que no DF, quem certifica, quem dá essa autorização é o IBRAM. Não confundir com o IBAMA, tá?
Por exemplo, uma loja aí que quer vender determinados tipos de animais aí, né? Sei lá, pet ou animais silvestres, né? Ela pode sim comercializar, mas dentro de quê? De uma regulamentação. E essa autorização e essa certificação no Distrito Federal é dada pelo IBRAM, que está dentro, né, da estrutura administrativa aí do Distrito Federal. Beleza? Relacionado à criação de animais silvestres, né, da fauna brasileira. Aí essa autorização é dada, essa licença, né, vai ser dada aí pelo IBAMA, beleza? Gente, devido ao Brasil ter, né, diversos biomas, vários ecossistemas, né, ter uma fauna e uma flora muito ampla e diversificada, é um fator que vai contribuir também para que o Brasil ocupe o topo da lista em relação a tráfico internacional de animais. Inclusive, comparando com os outros ilícitos, né? O tráfico de animais, segundo as Nações Unidas, ele só perde para o tráfico de drogas e armas. Logo na sequência vem o tráfico de pessoas. Então, o tráfico internacional de animais é o terceiro maior negócio ilícito no mundo, segundo as Nações Unidas. E o Brasil é um prato cheio, né? Até mesmo pelas nossas características geográficas e características biológicas, né? Bem ampla e bem diversificada. Beleza? Então é interessante você lembrar lá do que nós falamos, do primeiro tópico aí da nossa proposta de redação, que vai na direção de quê? Dos órgãos de segurança e de fiscalização na Amazônia e no Pantanal. Então você tem tanto a questão do IBAMA, como também a questão do ICMBio, que inclusive na atualidade, via Ministério do Meio Ambiente, foi formado há poucos dias um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho tem uma missão. Qual? A fusão desses dois órgãos. É uma matéria muito complexa, porque são órgãos que têm diretrizes distintas, que têm políticas de fiscalização, políticas, né, de meio ambiente em diversas enseadas. Então não é algo tão simples, não, a fusão do ICMBio e a fusão do IBAMA, mas é algo que, do ponto de vista da atualidade, se estuda, ok? Lá dentro do Ministério do Meio Ambiente, beleza? Fazendo uma pesquisa também, né? Você tem a questão da Polícia de Fronteira, que é a Polícia Federal, que também padece, né, pelo déficit de pessoal na fronteira brasileira, sobretudo em relação à Amazônia. Inclusive, os últimos concursos da Polícia Federal, né, o edital ele trouxe de forma bem clara, né, a área de lotação é a Amazônia Legal, aonde você tem uma grande demanda, né, e sobretudo naquilo que legalmente nós chamamos de Polícia de Fronteira, que vai ser, no caso, a Polícia Federal. Mas pesquisando em relação à Amazônia, nos últimos 5 anos eu descobri, por meio de uma pesquisa, que sempre, nos últimos 50 anos, o maior efetivo do Estado brasileiro na Amazônia era o efetivo do Exército. Então, há 50 anos você tinha 1.000 militares do Exército na Amazônia. Beleza? Uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Beleza? Eu estou falando bioma Amazônia. Se nós falarmos em Amazônia Legal, vai dar 61% do território brasileiro. Ok? 50 anos se passaram, hoje você tem 28 mil militares. Para especialista no assunto, era para você ter 28 mil militares há 50 anos. E hoje você ter mais de 100 mil. Aí sim, o Brasil estaria dando a importância devida para essa região física natural, que nós vamos chamar de Amazônia Legal. Inclusive, muita atenção quando você for expor ou argumentar sobre isso. Uma coisa é o bioma floresta Amazônia. Outra coisa é um conceito mais geopolítico que não leva em conta a questão de fronteira, que nós vamos chamar de Amazônia Legal. A Amazônia Legal ela vai pegar também outros biomas, né? Mas que estão ali, né?
de certa forma, paralelo, né? De certa forma, nós vamos ter manchas desses sítios naturais relacionados à questão da Amazônia, beleza? Então, a Amazônia é legal, além de todos os estados da região norte, ainda pega o quê? O centro-oeste do Mato Grosso, o estado do Tocantins e a parte oeste do estado do Maranhão. Por isso, nós falamos em 61% do território brasileiro, o que nós chamamos de Amazônia Legal. E o segundo tópico aqui que nós também já adiantamos, né? Que foi a respeito aqui da PCDF, no inquérito relacionado à questão da Naja, né? Lembra-se aí do posicionamento do Ministério Público, muito importante, tá, gente? Só para fechar essa questão aqui da PCDF e do Ministério Público do Distrito Federal relacionada aos desdobramentos da Operação Snake, né? Que deu ainda mais visibilidade para a Polícia Civil. Eles chegaram à conclusão que aquele estudante do UNB que foi picado pela cobra Naja, em depoimento ele alegava ser um colecionador. Mas a investigação concluiu que não. Que na verdade trata-se de um traficante de animais silvestres da fauna brasileira e também da fauna exótica. Porque não foi só, a Naja foi a questão mais difundida, mas tinha outras serpentes da fauna brasileira em poder dele também. E também englobando ali aquelas outras 10 pessoas, né, que junto com ele foram denunciadas aí 11 pessoas, beleza? E a terceira aqui, Rosilda, se eu não tiver errado aqui, a questão das mudanças climáticas e o aumento vertiginoso das queimadas, né, no Pantanal e na Amazônia, beleza? Gente, para o Sebrasp, aquecimento global, mudanças climáticas é um tema que nunca cai de moda. É um tema que você tem que estar sempre com ele no seu radar. É um tema que você tem que estar sempre acompanhando. Os principais fóruns mais recentes, os principais acordos mais recentes, a questão da ciência em cima disso, beleza? Você está aí um pé de guerra, né? Em relação à questão do INPE, beleza? E os dados divulgados e aquela ala mais negacionista da extrema-direita, né? Que contestam diariamente esses dados científicos. Olha, para a ciência, para as discussões políticas, né? De alto nível, você contesta um dado científico com outro dado científico. Não é com opinião. Beleza? Não é com fake news, não é com reprodução aí nas redes sociais. Então, trata-se de um órgão respeitadíssimo. Um órgão que, inclusive, serve de modelo e referência para vários outros países em relação à sua política científica e o seu serviço prestado à nação. Beleza? Então, não é novidade para ninguém, né, que nós estamos diante de um contexto, né, que o IPCC, que é o painel intergovernamental das Nações Unidas, chama de mudanças climáticas, e você tem várias consequências, vários desdobramentos. Ainda ontem aqui, né, junto com o Carrijo, com a Rosilda aqui, com o Tarcísio também, nós estávamos falando da questão do fenômeno Enos. Poxa, Klaus, nunca ouvi falar do fenômeno Enos. Já ouviu falar sim. É porque na sua prova ele cai com duas outras denominações. O nome científico do fenômeno é Enos. Beleza? Só que o Enos ele tem duas situações. Um é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Olha só, Klaus está falando de queimadas. O que tem a ver o Pacífico? Ô, gente, o aquecimento é global. Beleza? As mudanças climáticas, a poluição pode até ser local. O ranking ali dos países mais poluidores. Mas as consequências, elas são globais. Então, você tem um Enos, que é, na verdade, uma alteração na temperatura das águas do Oceano Pacífico, que é o maior oceano do planeta. Então, se você tem uma alteração na temperatura das águas do Oceano Pacífico, automaticamente você vai ter uma alteração na dinâmica climática global.
Como que nós denominamos essa alteração? O aquecimento das águas do Oceano Pacífico, nós vamos chamar de El Ninho. Aquecimento, não precisa estar na sala de aula para saber disso, tá? Aquecimento, evapora mais, forma-se mais nuvens, mais chuvas. Consequência, enchentes. Enchentes em Moçambique, enchentes no sul e sudeste asiático, enchentes no leste europeu, enchentes na Bolívia, enchentes no Brasil, como aquelas que ocorrem no Rio Grande do Sul. Beleza? Então, são várias situações. Eles sempre estão em situações alternadas. Determinados lugares que convivem na atualidade com o El Niño, automaticamente outros lugares vão estar convivendo com o efeito contrário, que é a Laninha. A Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Águas mais esfriadas evapora menos, forma-se menos nuvens, automaticamente menos chuvas. Consequência, longos períodos de estiagem, ondas de calor que mata, por exemplo, muitos velhinhos na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha. Inclusive, é algo até assustador, né? Inclusive, o IMET aqui no Distrito Federal, não foi só no DF, foi mais 6 estados, né? Emitiu um alerta de risco de morte devido à onda de calor, né? Há algum tempo, essa informação ela era um pouco contida para não gerasse um pânico na sociedade. Né? A nossa geração, né? Carrijo, Rosilda, Klaus, na escola liberava-se mais cedo, por causa do calor, né? Beleza? Então, gente, ondas de calor, onde tem risco de morte, sobretudo aquela população mais vulnerável, população idosa, e grandes incêndios. Grandes incêndios na Austrália, na Grécia, em Portugal, na Califórnia e aqui em relação ao Brasil. Só que dados oficiais do INPE atestam para a seguinte realidade. O aumento vertiginoso dos incêndios na Amazônia e no Pantanal, você tem sim a contribuição decisiva desse longo período de estiagem. Uma consequência da chamada laninha. Mas você tem também a ação antrópica. A ação antrópica dos grandes latifundiários que utilizam-se de uma técnica arcaica, atrasada, rudimentar, né? Que lá na pré-história nós chamávamos de coivaras, né? Na atualidade nós chamamos de queimadas propriamente dita. Utiliza dessa prática arcaica atrasada para limpar aquela área. E aí você tem como consequência aquele fogo, ele não ser mais possível controlar. Beleza? Eu lembro, por exemplo, quando o Fernando Henrique era presidente em 98, teve um grande incêndio em Roraima que queimou o estado quase inteiro. Roraima está dentro da região que nós chamamos de Amazônia Legal. Mas grande parte do bioma em Roraima que nós temos não é Amazônia, é Cerrado. Então o Cerrado está entranhado ali. O Cerrado também está entranhado ali no Pantanal. Então essa fake news que a Amazônia não queima, que o Pantanal é uma planície alagada não queima, é literalmente fake news. Não precisa estar na sala de aula para saber disso. Presta bem atenção. A Amazônia ela tem 3 estratos vegetais. Mata de igapó, permanentemente inundada. Mata de várzea, aquele período mais chuvoso, ela vai ser inundada. E mata de terra firme, que é livre de inundação. Segundo o INPE, as queimadas, sobretudo na Amazônia, estão na mata de terra firme. De fato, o fogo vai ter dificuldade, sim, para se propagar na mata de igapó, que é permanentemente inundada. E olha só o efeito da dinâmica climática. A questão, né, dessas queimadas na Amazônia, sobretudo, vão ter interferência na dinâmica climática da massa de ar equatorial continental, que é a massa de ar que traz umidade para o centro-oeste, que vai trazer umidade para o Pantanal. E aí nós temos o quê? Um período, 2019 e 20 no Pantanal, o quê? Seca no Pantanal. Você não teve cheia no Rio Paraguai. Inclusive, se não teve cheia no Rio Paraguai,
o produtor de gado ali não teve que deslocar o gado para a parte mais alta, né? Porque desloca lá devido à cheia. Ele teve que deslocar o gado agora para não perder devido ao fogo. Beleza? Então você tem que entender essa questão dentro da ciência, relacionar essa questão da mudança climática e o aumento vertiginoso desses incêndios no Brasil e fazer também suas correlações em outros contextos internacionais. Eu lembro, por exemplo, ano passado, um incêndio na Califórnia chegou a Malibu. Queimou, inclusive, a casa da Lady Gaga. Quem não lembra disso? Eu lembro que no ano passado, um grande incêndio em Portugal, o Cristiano Ronaldo teve que doar para organizações não governamentais, né, no combate ali àquele grande incêndio em Portugal, que foi também em virtude de uma consequência direta da Laninha. Beleza? Então esse é o terceiro tópico aí que nós falamos aí, né? Você fazer essa correlação, mas dentro de um caráter científico, né? Nós colocamos a questão do INPE aqui, mas também pode ser elucidada aí com outras situações relacionadas à política ambiental brasileira da atualidade, ok? Então, moçada, é assim muito importante você não perder de vista a importância desse eixo temático relacionado às questões ambientais. Professor Rosildo, eu acho que eu peguei um pouco o seu tempo, né? Acho que agora a senhora pode... A questão do conteúdo é... Só me empresta sua proposta aí no celular, que o meu celular está ali sendo utilizado. Vamos lá. Olha só, o Klaus falou muita coisa interessante aqui, né? Boa parte do que ele disse eu consegui registrar, mas a gente tem até um padrão de resposta aqui dentro do que a gente debateu, né? Mas, de qualquer forma, vamos só analisar aqui os aspectos. Então, o primeiro aspecto da prova, primeiro a temática, né? Redige um texto dissertativo com o seguinte tema: a atual política ambiental brasileira e os seus desdobramentos recentes internos e externos. Então, o primeiro aspecto, discorra sobre a importância das forças de segurança e de fiscalização do Estado brasileiro no combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal. Segundo, aborde alguns feitos recentes do trabalho realizado pela PCDF acerca do inquérito relacionado ao tráfico internacional de animais exóticos, né? E terceiro, aponte a relação do assunto mudanças climáticas e o aumento vertiginoso dos períodos relacionados a grandes estiagens, ondas de calor e queimadas nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui a gente tem 3 itens que são extremamente amplos, né? Então, o grande segredo aqui da situação é como eu consigo colocar tanta informação em tão pouco espaço, né? O que eu costumo dizer é assim, pensem sempre assim, o que é prioridade para a gente nesse ponto? Prioridade é debater, fazer uma introdução pequena, olha o tamanho do desenvolvimento, a introdução precisa ser pequena, mas ela precisa estar presente. Então você vai fazer uma introdução aí com 2 linhas, trabalhando aqui as palavras-chave da estrutura desse tema, né? Política ambiental, desdobramentos internos e externos. Então você vai ter que trabalhar de um lado, né? Eu costumo separar o tema da redação em 2 partes. A primeira parte, qual é a palavra-chave? O eixo central aí, política ambiental, né? Primeira parte. Da segunda parte, as problemáticas internas e externas. Então aí você vai fazer uma reescritura rapidinho, de 2 linhas no máximo sobre essa temática, e já no próximo parágrafo, você já coloca lá. De início, cabe ressaltar a importância das forças de segurança e de fiscalização no eixo das atribuições do Brasil, no que compete ao combate de queimadas, e aí você vai desdobrando o texto. Aí o que você vai ter que eleger aqui como prioridade? Ele falou sobre a importância dessa atuação, né, da atuação de segurança aqui em vários tópicos. Então ele começou falando do governo brasileiro, mencionou inclusive a Constituição Federal, falou que o presidente nacional Conselho Nacional da Amazônia. Conselho Nacional da Amazônia é o vice-presidente da República, que recebeu, o eixo meio ambiente é tão importante que ele recebeu inclusive uma carta de mais de 40 países que foi direcionada a esse conselho, o presidente desse conselho,
E esse desdobramento ele teve um caráter internacional. Por quê? Porque o Brasil realmente mantém relações internacionais, de comerciais, inclusive, com vários países, né? E o meio ambiente, a gente sabe que ele é um eixo que eu achei interessante uma colocação sua no final, quando você disse assim, a poluição a gente atribui a lugares específicos, mas o aquecimento ele é global. Consequência, né? A né? consequência do aquecimento é global. Então aqui é importante falar como o governo brasileiro tem recebido essa cobrança mundial acerca disso, qual é o posicionamento do Estado em relação a essa situação. Né? Então a política ambiental, a gente precisa falar sobre política ambiental, que eu até coloquei aqui, uma política ambiental que agrega valor ou desvaloriza internacionalmente. Uma certificação, aí você falou de certificação ambiental, que era um pilar entre a relação comercial União Europeia e Mercosul, e que por conta da atuação do Brasil, né, da maneira como o Brasil tem reagido a essas considerações internacionais acerca do seu posicionamento ambiental, há a gente chama de uma resistência, né, de aceitar o Mercosul nessa relação, porque o Brasil faz parte da estrutura do Mercosul e o Brasil tem se comportado com a postura do quê? Do negacionismo científico. Então é um assunto muito pertinente na atualidade, né? Inclusive que caiu aí transversalmente, já foi discutido em alguns temas, mas hoje, principalmente nesse contexto atual que a gente tem do governo Bolsonaro, né? É visível esse tipo de repercussão internacional, né? Afinal, o Brasil é o eixo de várias discussões hoje. Inclusive até o ranking você falou de memes, De né? memes, né? O brasileiro é terrível, né? Ele ri das próprias causas, das próprias desgraças, né? Mas isso é para não perder o rebolado. Então, ó, o que a gente tem? O capital verde, né? Então, é importante mencionar primeiro, atribuir e elencar tópicos para trabalhar isso aqui, né? Professora, tem como a gente trabalhar mais especificamente esse texto e tal? Tem. Só que aí vocês precisam estudar o assunto, assistir novamente essa aula e vocês colocarem lá, tópico a respeito do primeiro aspecto. Copiem um aspecto e elenquem ali o que seria importante. Como é que eu vou organizar essas ideias? Vai apresentar o aspecto que representa a introdução do parágrafo, né? Do parágrafo de desenvolvimento. Depois você vem elencando ali, quando ele discorra sobre as forças de segurança, quais são essas forças de segurança e de fiscalização que existe no Brasil, né, no combate aqui, ó, às queimadas na Amazônia e no Pantanal. Quais são as frentes que trabalham com isso e como elas têm trabalhado? Cite exemplos. Então eu preciso colocar isso em períodos diferentes. Coloquem assim, primeiro período apresente, segundo período traga a repercussão quais são essas forças, depois como elas têm fiscalizado, de que maneira que o Estado brasileiro tem atuado nisso, e por último, fechem um parágrafo aí colocando essa exemplificação, que é uma sustentação, na verdade, da sua ideia, né? Então é importante a gente subdividir bem isso. Posso fazer isso para os demais? A estrutura é sempre essa e vocês vão fazer isso para os demais parágrafos. Muito cuidado, porque esse texto ele tem muita informação e ele vai ficar extremamente longo. Então é preciso atentar para o número máximo de linhas, porque você tem um espaço de no máximo 30 linhas para trabalhar, tá? Aqui ele já fala sobre o posicionamento do caso, né, Snake, Operação Snake, no segundo parágrafo. Inclusive esse nome da operação precisa constar, porque ele com certeza estará no padrão de resposta. Se caísse uma contestação como essa na prova, estaria lá, né? Uma abordagem assim. Então você precisa colocar o nome da operação, precisa colocar que existe uma relação entre o Ministério Público Federal, porque foi aberto um inquérito, né? E a Polícia Civil, tá? Então as duas frentes precisam estar aqui e contar, né, detalhes. Mais conhecido popularmente como o caso Naja, que foi o rapaz, né, o envolvido, estudante de medicina veterinária, né, da Universidade de Brasília. E aí, a partir deste caso, porque ele foi picado pela Naja, e assim, então tem que trabalhar com muita concisão mesmo esse tanto de informação, né? Então foi aberto o inquérito e chegou-se à conclusão
de que não se tratava somente de uma criação, né, de animais exóticos, porque ele apreciava isso, mas se tratava realmente de tráfico internacional de animais nesse sentido, né? E detalhe, um animal que não faz parte do nosso bioma. Então, o Klaus até trouxe essa questão dos certificados de animais autorizados pelo IBRAM, quando são autorizados pelo IBRAM e quando são autorizados pelo IBAMA, né? Por último, mencionou ainda a questão do MCBio, né? Que é um grupo atual que o governo brasileiro quer fundir, quer né? fundir, O né? IBAMA com o ICMBio. E aí é uma contestação muito grande. Isso. Enfim, a gente tem aqui, dentro dos pontos trabalhados, muita informação. E aí o que eu te sugiro, então, para você ir treinando esse texto na sua casa? Eu te sugiro que você copie o tópico inteiro, subdivida em apresentação do parágrafo, explique essa apresentação, aquilo que foi colocado, né? Veja que o primeiro item tem uma conjunção aqui, ó, dentro da estrutura, e de fiscalização, força de segurança e de fiscalização. Então, são duas coisas solicitadas, tá? No combate, e tem outra conjunção lá na frente, a Amazônia e no Pantanal. Então, são dois ambientes diferentes que você precisa mencionar nesse parágrafo e duas atuações diferentes também. No segundo ponto, você tem os feitos do trabalho realizado pela PCDF acerca do inquérito relacionado ao tráfico internacional de animais exóticos. Então, a partir desse ponto também a Polícia Civil começou a estudar, começou a investigar outros casos, né? Mas essa operação foi a mais importante e ela deverá ser mencionada na sua redação, a Operação Snake, né? Que a partir dela surgiram outras operações também. E vocês vão perceber que ainda vai ter muita repercussão sobre isso, né? Aí, por último, tem aponte a relação de assunto mudanças climáticas tá vendo onde tem um e? Você vai circular a conjunção e vai colocar uma barra e vai tomar muito cuidado, porque nessa relação de junção, né? De aproximação entre os dois eixos aí, as duas frentes, você precisa trazer tudo em um mesmo parágrafo. Quantos parágrafos esse texto terá? 4 parágrafos, 1 de introdução e 3 de desenvolvimento. Os 3 de desenvolvimento ficarão extensos, então vocês precisam organizar primeiro detalhadamente cada um dos pontos. É preciso colocar o item e ir priorizando quais os conteúdos a serem abordados para responder ao quesito. Mas eu sugiro a vocês que, além de assistir a aula, também vejam os registros, né, oficiais aqui que a gente colocou também no padrão de resposta, né? Deem uma olhadinha só para vocês conferirem melhor, tá? É bem complicado porque o assunto é muito extenso e é preciso treinar mesmo. Então, vocês passarão por essa experiência na realidade, no momento da prova. Muita informação e pouco espaço para escrever. Então, precisa realmente treinar, precisa ter uma orientação norte de como montar esse texto para você ganhar tempo e não se perder. Porque imagina só, investir tanto na objetiva e morrer na discursiva não é nada bom. Não, e foi selecionado a dedo mesmo esse assunto. Para, inclusive, quando você olhar a complexidade dos tópicos, você pode, inclusive, depois, em treinamento, cada tópico desse vai dar uma nova redação. Sim. Beleza? Só um tópico é uma nova proposta. É que, estudando dessa forma, a gente tem uma noção de como o Sebrasp se comporta. O Sebrasp, ele pega muito o aspecto de uma prova e transforma em tema da redação da próxima. Tá? Verdade. Pessoal, já foi sinalizado ali, já acabou o nosso tempo, então eu vou me despedindo aqui. Amanhã a gente traz um segundo tema, tá? Forte abraço e até amanhã.